158 Tio e Pop capítulo 133 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. O salão instantâneo ficou em silêncio. Todos os mais velhos olharam para seu companheiro elfo com alguma confusão e admiração. Para causar tanta tensão com dois magos supremos sentados, havia algo que nenhum deles perdeu que poderia fazer. Sylvester pigarreou e impediu que Bloodline e Soulbreaker reagissem à tensão. Então ele se juntou à multidão com alguns fatos reais que ele passou tanto tempo criando. Perdoe-me, mas não me lembro de uma praga devastando o sol. Nem me lembro de um demônio de nível mago supremo expandindo sua escuridão na terra de luz. Não estou aqui para uma cura, nem para pedir ajuda. Estou aqui como um possível amigo em igualdade de condições. Sentindo-se desconfortável, o rei Ratagun bateu palmas e chamou os criados para servir a comida. Vamos continuar com o jantar. Os assuntos sérios podem ser considerados mais tarde em meu quarto particular. Não é de surpreender que os servos que traziam a comida eram escravos humanos. Os homens eram altos, bonitos e bem barbeados, com roupas elegantes, e as mulheres eram lindas, curvilíneas, com maquiagem leve e vestidos semelhantes aos de um nobre humano em sol. Ao entrarem no salão para limpar primeiro os presentes da mesa, eles olharam atentamente para Sylvester, como se implorando por ajuda com seus olhos inexpressivos, mas gritantes. O cheiro de desespero, esperança e tristeza pairava no ar enquanto eles andavam ao redor da mesa. O futuro deste mundo depende desta troca, Sylvester murmurou o suficiente para o rei Ratagun, a rainha Delimira e Evans ouvi-los. Seus olhos focados nos escravos que andavam por aí, perguntaram-se como era a vida de Xavia quando ela era escrava. Logo depois, os escravos voltaram com carrinhos cheios de mobília. Os pratos foram colocados ao redor da mesa e então a comida foi servida. Os mais velhos não maltratavam os escravos, nem sequer olharam para eles. Eles falavam baixinho sobre tudo que primeiramente os escravos colocavam em seus pratos. Escravos são obrigados a usar luvas para não contaminar a comida. Sylvester ficou surpreso com a trajetória e as ações dos escravos. Eles parecem terrivelmente treinados para isso. Sua Santidade? Uma escrava veio até ele e se ofereceu para pegar algo do grande pires e colocá-lo em seu prato. Ela parecia ter 30 e poucos anos, tinha pouco menos de 1,80 m e era bonita o suficiente para envergonhar a maioria das mulheres nobres do sol. Seu cabelo castanho estava delicadamente preso atrás da cabeça, e olhos escuros e negros olharam para ele com foco brilhante. Ele não conseguia falar com ela fisicamente, então decidiu falar mentalmente. Ele relaxou na cadeira e concordou, permitiu que ela avançasse e serviu o prato, que parecia conter muito molho vermelho espesso e carne picada de alguma criatura. Minha irmã de fé. Uau! No momento em que a voz dele soou em sua cabeça, ela se assustou e quase deixou cair o pesado molho de sua mão. No entanto, com um simples movimento de um dedo, Sylvester deixou o atrevido flutuar exatamente onde ela o soltou. Acalmar. É o seu papa falando em sua mente através da magia concedida por Solis. Diga-me, o quanto eles atormentam você aqui? Ele perguntou enquanto ela voltava a se mover como de costume. Fale mentalmente e eu ouvirei. Sua resposta logo veio, sua voz suave como uma sereia. Muito, Santidade. Eles não nos atormentam mais fisicamente porque precisamos ter uma boa aparência. Mas eles abusam de nós, nos matam de fome e brincam com nossos corpos. Esses homens nesta mesa? Eles abusaram de você? Sylvester perguntou. Não, não estes, mas os outros soldados élficos e cozinheiros. Eles nos usam para entretenimento e nos obrigam a fazer coisas. Ultimamente, por causa do ancião Zelfar, o abuso diminuiu. Caso contrário, antes, não podíamos dormir à noite até que eles estivessem satisfeitos. Mas para mim é mais fácil. Há muitos mais com destinos piores. Na semana anterior, Ursa morreu porque suas pernas foram esticadas a tal ponto que seu corpo foi dividido ao meio. Quem fez isso? Era o cavaleiro Capitão Caristrafir. Ele gostava dela e costumava levá-la para seu quarto todas as noites. Ela geralmente voltava toda machucada, mas desde aquela noite ela nunca mais voltou. Você está aqui para nos ajudar,
Santidade? Quero voltar para casa. Ela respondeu honestamente enquanto fazia seu trabalho com foco, mas no final, ela não pôde deixar de gritar por ajuda. O medo em sua mente era claro. O medo de sofrer o mesmo destino da mulher chamada Ursa. Sylvester assentiu e começou a comer. Obrigado por falar comigo, querido. Posso saber o seu nome? Sou Claire Stone, de uma vila perto de Foreverport, em Riveria. Claire, eu proibi a escravidão no Sul e desejo fazer o mesmo aqui. Então tenha fé em mim e tolere esse sofrimento por mais alguns dias. Ele assegurou-lhe, pois tinha elaborado um plano de contingência. Um plano que ele não queria seguir, pois estava muito perto de ser um genocídio. Ela assentiu enquanto caminhava. Posso aguentar alguns dias, Santidade. Jamais esquecerei essa gentileza. Sylvester cantarolou de volta e parou de falar com ela. Em vez disso, ele disse a Blodrani sobre Aker para bisbilhotar sobre esse cavaleiro Capitão Caris. Como se chama este prato? Sylvester expressou para aliviar o clima. Sinto gosto de tomate. A rainha Delimira falou antes que o marido pudesse. Chama-se sopa de veado, papa silvestre. A carne de cada parte do corpo de um veado é usada com tomate e creme de leite. HM. Sylvester esfregou o queixo e fez Chonk jogar fora a caixinha estratégica para economizar sabor. Uma caixinha que eles carregavam e que continha pequenos potes com todos os tipos de especiarias e temperos. Isso vai melhorar muito. Sem reservas, ele derramou alguns flocos gelados, acrescentou mais sal, pimenta preta do continente arenoso e, por fim, um pouco de pimenta em pó com mel seco, uma criação de sua autoria. Este é o pico. Sylvester provou a carne novamente, e desta vez estava perfeita. Aqui, por que você não tenta provar um pouco, Rainha Delimira? Oh, obrigada. A Rainha Delimira inclinou-se sobre a mesa, assim como Sylvester enquanto estendia seu prato. A mulher élfica pegou uma colher de carne e comeu. No entanto, quando viu o rei Ratagun levantando a colher para provar um pouco, a rainha deu outra mordida e afastou a mão do marido. Ela está tentando irritá-lo. Sylvester riu interiormente. Isso é único. A rainha Delimira murmurou após provar a comida. Acredito que nunca tenha provado esse sabor antes. Sylvester assentiu presunçosamente e guardou a reserva estratégica de sabor. Eu entendo o porquê. O comércio de especiarias entre Sol e Alfie é inexistente. Aqueles malditos lagartos. Traidores. Cobras gananciosas. Os mais velhos odiaram unanimemente os dragões e os amaldiçoaram juntos. Sylvester simplesmente sorriu e comeu. Ele não tinha ideia de quais eram a maioria dos pratos, mas eles não tinham um gosto tão ruim. Definitivamente havia mais carne do que vegetais. Pelo que ele entendeu, parecia que os elfos estavam bem em comer apenas daquelas plantas que crescem como árvores e não exigem que sejam arrancadas. Isso significava nada de batatas, cebolas, cenouras e coisas assim. Felizmente, o jantar não durou muito. Quando a noite amanheceu, os anciões logo se retiraram para seus aposentos. Sylvester ficou com o rei Ratagun, Avans, o ancião Elitran e o primeiro ancião Florian. Todos se retiraram para os aposentos pessoais do rei e sentaram-se ao redor da mesa de mármore perto da janela. O ar estava tenso por causa de Elitran, já que ele parecia constantemente hostil com Sylvester. Vamos concluir esta visita do Papa antes que a notícia se espalhe por toda a Alfia, sugeriu Elitran ao rei enquanto se sentava longe de Sylvester, com Avans no meio. O rei Ratagun cruzou os braços e zombou. O Papa Silvestre é um convidado e permanecerá como tal pelo tempo que desejar. Assinamos um tratado de paz de antemão, então não há mais necessidade de animosidade, Elitran. Mas eu me pergunto o que traz o Papa aqui. O demônio. E mais, respondeu Sylvester, tirando algo do bolso, um livro escrito em língua élfica. Encontrei isto nas profundezas do Palácio do Papa, perdido em uma pilha de artefatos esquecidos. Por favor, leia a primeira página, pois o resto você não será capaz de entender sem o conhecimento das runas anciãs. O rei Ratagun pegou o livro e virou a página. Ele convidou o primeiro ancião e os demais a ficarem atrás de sua cadeira e observar enquanto ele lia em voz baixa. Eurota é o nome do meu reino, lar dos elfos. Eu sou o último rei. A maldição sobre a qual a mãe Remira alertou permanece inalterada. Que aquele que vier a seguir tome cuidado, não caia nos truques, ou você sofrerá a dor que não pode suportar. Ratagun terminou de ler e olhou para Sylvester.
Quais são essas últimas palavras? Sylvester respondeu, o rei de Eurot, Aerizerim, ano 10.658. Os 4 elfos olharam para Sylvester com expressões confusas. Você está confuso com razão, pois senti o mesmo quando li. Estamos um século acima do ano 5000 nesta época. Sylvester continuou falando, o que significa que esta pode ser a resposta para o porquê de sua biblioteca ter sido queimada abruptamente há 5000 anos e porque seus anciões mais velhos morreram misteriosamente. Porque ainda não encontrei nenhuma história escrita além de 5000 anos na Terra Santa. Perplexo, o rei Ratagun olhou para o livro. Você sugere que este reino de Eurot precede Alfia? A possibilidade é alta, respondeu Sylvester. Ao longo dos anos, tive experiências que me levaram a acreditar que todos fomos enganados por esta entidade misteriosa, mais forte do que podemos imaginar. Agora acredito firmemente que a Guerra dos 1000 Anos não foi uma ocorrência natural, mas sim instigada a causar danos aos nossos continentes. Por quê? Ainda tenho que aprender, mas as evidências sugerem que sim. Dragões! Exclamou Elitran. Por fim, o homem demonstrou um pouco de sua maturidade ao não descartar as dúvidas de Sylvester. Não, eles não são fortes o suficiente. Mas estou procurando respostas e desejo me encontrar com todos os patriarcas de todas as espécies em Beastaria. Eu me pergunto se eles têm algum artefato antigo que não possam ler, o que eu posso através da minha compreensão das runas anciãs, sugeriu Sylvester respeitosamente, sem rebaixá-los ou zombando deles de forma alguma. Se minhas dúvidas estiverem corretas, então temo essa maldição mencionada no livro. Vou acompanhá-lo. Avance imediatamente demonstrou interesse. Os gigantes foram as espécies que permaneceram fechadas dentro de seus muros durante a maior parte da história que conhecemos. Tenho certeza de que eles sabem de alguma coisa, ou pior, temem alguma coisa. O rei Ratagun acenou com a cabeça e olhou para o sogro. O que você acha, ancião? Foi surpreendente que, apesar de suas diferenças, Ratagun e Elitran renunciassem à animosidade quando necessário. O respondeu cuidadosamente, medindo cada uma de suas palavras. Eu, Vossa Majestade, como alguém com mais de 1 milênio, tenho visto a questão sobre a morte de nossos antigos relatos e o incêndio da biblioteca surgiram repetidas vezes. Eu não faço desejo, mas encontro algum sentido na teoria do Papa Silvestre. Os dragões perderam seus antigos anciões ao mesmo tempo, assim como as dríades e as fadas. Não é natural que a ocorrência tenha sido natural. O rei Ratagun olhou silenciosamente para o livro pelos próximos minutos. No entanto, depois de aparentemente ter decidido, ele olhou para Sylvester. Todos, deixem-nos em paz. Desejo conversar a sós com o Papa Silvestre. Como desejar, Avance saiu primeiro, arrastando o primeiro ancião e Elitran com ele. Assim que a porta foi fechada, o rei Ratagun falou extensamente e clamou-se para caminhar em direção à cadeira de Sylvester. Eu também decifrei o livro que Avance me deu durante o no entanto, o rei Ratagun interrompeu as palavras de Sylvester e colocou a palma da mão suavemente em seu ombro. Max. Como é minha Xavier? Tio-Pop capítulo 134 Max. Como é minha Xavier? Sylvester suspirou e olhou para o rosto do homem. Ele ainda podia ver uma estranha obsessão. Ela está bem e em condições muito melhores do que nunca. Sylvester, eu me arrependo de não ter deixado tudo para trás para ficar com vocês dois. Eu daria qualquer coisa para ter minha família de volta, para nos vermos juntos novamente. Ratagun disse, quase suplicante. Sylvester tirou a palma da mão de Ratagun de seu ombro e colocou de lado. Então ele se declarou. Ele agora era mais alto que Ratagun, além de ter uma aura autoritária. Não entendo por que você se sente assim. Não me lembro de ter um pai por perto, nem de você ter passado algum tempo com nenhum de nós. Há quanto tempo você estava? Com a mamãe. 1 ou 2 anos no máximo. O que está alimentando essa obsessão? Meu desejo de estar com minha família. Isso é tudo que sinto. Tento o meu melhor, mas a cada momento minha mente me lembra de meus erros. Do quanto desejo estar com Xavi e você, meu próprio sangue. Ratagun respondeu apaixonadamente. Sylvester queria voltar a falar do assunto principal, mas decidiu abordar o assunto atual. Você é um elfo, e mesmo com meu poder de mago supremo, você sobreviverá a mim, muito menos a mamãe, que temo que não dure 100 anos. Você fale de amor, mas não é algo que você impõe a outro. Se está destinado a ser,
crescerá por conta própria. Então deixe-me ajudá-lo a encontrar uma maneira de fazê-la viver mais, sugeriu Ratagun. Podemos olhar ao redor do mundo inteiro. Deve haver um elixir da longevidade em algum lugar. Sylvester balançou a cabeça indicado para o diário. Eu não estava sugerindo uma mera teoria, Rei Ratagun, mas um fato. Existem seres acima de nós, magos supremos, cujo poder não podemos compreender. E eles têm algo contra o nosso mundo, o que significa que temos muito pouco tempo. Enquanto encontramos uma maneira de derrotá-los, também procurei um elixir. Quanto a você, sugiro que deixe suas ações falarem por si. Ele não poderia deixar de sentir o quão estranho era estar falando com Ratagun como se ele fosse o homem mais velho e mais seguro. Nós dois temos que deveres para com nosso povo, e abandoná-los agora seria a pior forma de traição. Sugiro que você leve o trabalho de rei mais a sério e dê a este reino o príncipe antes de pensar em se aposentar e partir. Mamãe teria dito o mesmo, acrescentou Sylvester, esperando que o homem pensasse com lógica e não com emoções. Baque. Ratagun suspirou e ficou cansado ao seu lugar. Respirando fundo, ele esfregou o rosto com as palmas das mãos e penteou o cabelo para trás. Você está realmente certo. Não podemos deixar as coisas para trás. Xavier tem uma vida útil limitada e você tem muitas responsabilidades, mas nada mudará o fato de que somos parentes. Eu nunca neguei isso, respondeu Sylvester. Formamos conexões ao longo do tempo, de forma lenta e constante. Cuidamos uns dos outros, lutamos uns pelos outros e ganhamos respeito, admiração e talvez amor. Somos adultos, pai. Sylvester não queria, mas usou estrategicamente o pai para acalmar o homem. Na realidade, ele ainda não tinha certeza se queria ver o elfo como um pai. Ratagun assentiu e direcionou a conversa para um assunto sério. Então você deseja que eu acabe com a escravidão e devolva todos os humanos? Acabei com a escravidão em Sol e espero mesmo de bestaria. Não verei mais humanos sendo capturados e escravizados. Estou preparado para ir à guerra por isso, afirmou Sylvester claramente com um toque de ameaça em sua voz. Para que este mundo se prepare para ameaças maiores e impulsione a nossa sociedade para um futuro melhor, temos de começar a agir de forma mais civilizada. Não será simples. O uso de escravos em Alfia é uma necessidade, não uma escolha. A maioria dos empregos foi relegada a escravos, e empurrar a população de volta ao trabalho serviu causará uma revolta. Os escravos são uma importante parte da sociedade aqui, respondeu Ratagun, apresentando seu raciocínio. Sylvester andava de um lado para outro diante da mesa, claro. Tão importante que seu capitão cavaleiro tenha permissão para despedaçar uma pobre mulher pelas pernas e matá-la. Tão importante que o estupro seja uma cultura entre vocês. Tudo isso está me levando a acredito que os elfos não são tão civilizados, afinal. Já vi bárbaros das montanhas terem melhor cultura social e honra do que aqui. Ratagun olhou irritado para Sylvester. Você não vem ao meu reino e nos chama de incivilizados. Eu sei o que aconteceu com as escravas élficas no sol também. Um erro que estou tentando resolver enquanto você está apenas me dando desculpas. Você é o rei, um mago supremo. Sua palavra é suprema em Alfia. O que te assusta então? Remira. Ela gostaria que você acabasse com a escravidão também. Sylvester fez uma abordagem dura para fazer o homem concordar com seu plano. Ratagun gemeu e apertou a mão sobre a mesa. Ele se viu em um dilema onde sua moralidade lhe dizia para acabar com a escravidão, mas ao mesmo tempo, a lógica lhe dizia que não deveria. Os escravos eram necessários para realizar quase todas as tarefas menores, mas essenciais. Sem escravos, Alfia estaria suja, a comida não seria cozinhada e muito mais. Vou falar com o conselho de anciãos sobre isso, decidiu Ratagun, incapaz de dar uma resposta concreta. Eu quero paz entre nós. Sylvester zombou, vendo quão fraco seu pai era quando se tratava de controlar Alfia. Mesmo sendo um mago supremo, o homem duvidava de tudo e queria discutir tudo. Eu também quero a paz, Rei Ratagun, mas se formos para a guerra desta vez, será para acabar com a escravidão, e eu terei uma posição moral elevada. Todo o sol estará atrás de mim, assim como a areia e os continentes centrais, talvez até mesmo Libertia e Beastikins. Não vamos esquecer, tem outro mago supremo na Terra Santa, e talvez outro em breve. Sylvester avisou Ratagun e decidiu sair e descansar durante a noite. Porém, para aliviar a tensão, ele tirou uma caixa do banco Shonki.
Esqueci de entregar isso. Mamãe mandou isso para você e disse que você adorou esse prato. Chávia? Ratagun imediatamente cantou como um pássaro feliz. Deixe-me adivinhar, frango com cobertura de mel agridoce. Tem mel nisso? Sylvester só agora descobriu o que havia dentro dele. Por acaso você também gosta de mel? Sylvester perguntou por curiosidade. Ratagun assentiu vigorosamente enquanto abria a caixa de frango tão quente e fresco como quando era cozido na Terra Santa. De fato, não posso viver sem mel. Eu com certeza sou filho dele. Sylvester riu silenciosamente e recuou. Vou encontrar um quarto para descansar. Sylvester saiu da sala, deixando o homem desfrutar alegremente de sua comida em silêncio. Com a boca cheia de comida, Ratagun olhou para Sylvester e acenou, incapaz de dizer as palavras normalmente. A Vaz vai estar lá. Ache que capricho. Isso é bom. Fui muito duro com ele? Sylvester se perguntou depois de ver o lado bobo do homem. Mas não posso me dar ao luxo de ser muito gentil por enquanto. Com isso, ele saiu e encontrou a Vaz do lado de fora. Os outros também estavam ali, esperando serem chamados para dentro. Ele está ocupado. Príncipe Evans, por favor, mostre-me meu quarto para descansar. Claro. Evans cantou e levou Sylvester embora com alegria, falando sem parar sobre as aventuras que queria viver com ele. Agora que você é um mago supremo, tenho certeza que pode me ajudar a explorar algumas das partes mais perigosas do mundo. Talvez encontremos mais pistas do passado lá. Mas primeiro, precisamos estabelecer a paz e lidar com o demônio no pantano divisor. Sylvester o lembrou porque ele veio. Se tudo correr bem, talvez você consiga visitar o Sol mais abertamente na próxima vez. Mal posso esperar. Eu não poderia experimentar a culinária do Sol no passado. Evans já tinha estrelas nos olhos. Ele seria um grande amigo de Shonk se pudesse vê-lo, pensou Sylvester, considerando a personalidade. Eventualmente, eles chegaram ao final de um corredor no andar superior. Evans conduziu até uma enorme sala decorada até os dentes. A sala também tinha janelas gigantes em um lado da parede, cobrindo o chão ao teto, da esquerda para a direita. Lá fora, ele podia ver a vasta região selvagem e o luar do céu. A sala tem vista para os jardins reais e para os distantes locais de descanso dos elfos falecidos. Todas as árvores que você vê ao longe são elfos falecidos em cujos corpos uma semente foi plantada. Boa noite, vejo você pela manhã. Toque a campainha ao lado da cama para chamar um escravo se precisar de alguma coisa. Evans explicou tudo e saiu do quarto rapidamente, não querendo incomodar Sylvester. Maxi. Estou com fome. Mirage miou abruptamente, já que não conseguia comer nada na mesa de jantar. O risco era muito alto. Sylvester deu um tapinha na bola de pelo e o colocou na cama. Então, ele pediu ao Shonky Bank que lhe desse alguns ingredientes. Com eles, ele preparou uma refeição saudável para Mirage e um smoothie de banana para acompanhar. Aqui está, Shonky. Enquanto você come, estarei lá no jardim. Voe até mim depois de comer. Sylvester trancou a porta da sala com runas e abriu a janela antes de pular para os jardins reais. As árvores parecem diferentes aqui, ele murmurou ao notar novas variedades de plantas. Muito alto e forte, definitivamente algo a ver com cadáveres élficos. Sem parar, Sylvester caminhou pela floresta bem plantada com árvores igualmente distanciadas. No entanto, ele logo se deparou com um vasto campo vazio com pequenas mudas plantadas no solo de forma semelhante às árvores. No entanto, a parte estranha é que ele não sentiu nenhum vestígio do corpo de um elfo debaixo das mudas. Mas não demorou muito para perceber que este era o cemitério dos elfos que morreram da praga que ele espalhou. Como os corpos tinham que ser queimados e destruídos, apenas as cinzas poderiam ser usadas para plantar as árvores. Ele se aproximou de uma muda e levantou a palma da mão em direção a ela. Usando sua magia élfica, magia anciã e controle sobre o solário, ele fez a planta crescer mais rápido e ficar um pouco maior. Ele então levantou a cabeça e olhou em volta, medindo o número de mudas. Eram milhares. Seus sacrifícios levarão a uma paz duradoura, Sylvester murmurou com o coração pesado e usou mais da mesma magia. Instantaneamente, ele transformou todas as milhares de mudas em árvores de 1,5 metro de altura. Ele não encarou a morte deles levianamente, e a visão do cemitério o fez questionar se espalhar a praga era a melhor decisão. Os elfos já tinham dificuldade em procriar e agora ele reduziu ainda mais o número deles. Mas pensando bem,
Ele também não conseguia sentir culpa verdadeira, pois entendia o quão intransigentes os elfos eram e o que era necessário para fazê-los se ajoelhar. Com um suspiro, ele olhou para a palma da mão e se perguntou: na minha busca pelo objetivo final, me pergunto se estou me tornando o monstro que todos se alertam para não criar. Crunch. O som de um galho sendo pisado ressoou atrás dele. Sylvester não precisou olhar para trás, pois já sentiu a presença. Ele enviou e cumpriu mais uma alma perturbada sendo ferida sem sentido por sua mera existência no mundo. De todas as pessoas, ele teve um pouco mais de pena desta. O que atrasa aqui tão tarde, Rainha de Limira? Twitch Pop capítulo 135. O que atrasa aqui tão tarde, Rainha de Limira? Sylvester é questionado, aparentemente chocando a mulher o suficiente para detê-la. No entanto, ela logo avançou e ficou ao lado dele, olhando para o cemitério que de repente tinha árvores maiores agora. Foi um choque para ela, pois viu quando as mudas foram plantadas. Eu não sabia que você também dominava a magia verde, Papa Silvestre, disse a Rainha de Limira com diversão na voz. Ou talvez seja alguma outra habilidade rara que ninguém conhece. Hostilidade? Sylvester sentiu uma mudança em seu cheiro. Parecia ainda mais confrontador do que antes. A magia não é algo restringido pelos elementos, é a nossa compreensão do solar que a restringe. As plantas usam-no para crescer, os animais usam-no para viver, a natureza o usa para existir, a magia está em toda parte, apenas aproveitá-la é o desafio. Sylvester respondeu de uma maneira sábia, mas um tanto enigmática. De Limira cantando e cruzou os braços abaixo do peito. Eu me questionei se essa paz que você propõe vai durar tanto tempo. Não quero ser desrespeitosa, apenas curiosa. Sylvester riu e olhou para as luas gêmeas no céu. Eu sobrevivi a todos que vivem na Terra Santa agora. Você sobreviverá a mim e a muitos outros papas que surgirão depois de mim, respeitada rainha. Você é uma elfa. Tenho certeza de que você terá muito tempo para ver se esta paz perdura ou, para pior, o destino deste mundo será desviado. Não seja tão pessimista em relação à sua vida, papai. Tenho certeza de que você viverá muito mais anos do que espera, e acho que você sabe disso no fundo. Ela respondeu com um leve ridículo evidente em seu tom. Ela sabe? Sylvester deduziu naquele instante. Então por que ela não está falando isso para o mundo? Você pode falar comigo abertamente, Rainha de Limira. Eu sei que foi você quem tem inveja daqueles elfos para Sol. Sylvester trouxe o assunto abertamente, confrontando-a diretamente. Ela olhou para Sylvester, as sobrancelhas franzidas, revelando o desprezo que sentia por ele. Você sabe qual é o sentimento mais doloroso deste mundo? Quando você nasce e é criado com um propósito e dá tudo de si para realizá-lo, mas não importa o quanto você tente, esse propósito permanece não cumprido. Tudo por causa de coisas você passa anos esperando que as coisas mudem, mas elas nunca mudam. Sylvester suspirou, incapaz de odiar essa mulher ou entender onde estava sua angústia, e ainda assim você se culpa. O reino inteiro faz isso. As damas da corte fazem isso, a maneira como olham para mim. De Limira respondeu, perdendo lentamente o controle sobre suas emoções. Eu e Ratagun nascemos no mesmo ano. Compartilhamos o mesmo berço. Estamos juntos desde nosso nascimento, nossa educação, nosso treinamento. Estivemos um ao lado do outro e ele prometeu nunca me deixar. Mesmo assim, Sylvester sentiu um leve toque de medo. Ele notou de Limira preocupada que suas palavras o irritassem demais. Fale livremente, Rainha de Limira. Não importa o que você diga hoje, isso não vai me irritar, ele assegurou-lhe. E ela? De Limira ainda mediu suas palavras corretamente. Apesar do nosso eventual casamento ser certo desde que nascemos, ele me traiu. Enlouqueceu por aquela escrava Xavier. Tudo foi perfeito, e depois tudo mudou com ela. Não sou bonita o suficiente. Não sou gentil o suficiente. O que me falta é que ela tinha. Durante toda a minha vida, vivi para acomodar a felicidade e as necessidades de Ratagun. Então por que sou sempre ignorado? Você realmente o ama? Ou é porque seu pai forçou você a ficar obcecada por ele? Ele realmente te odeia? Ou é o ódio por seu pai que se estende a você? Sylvester respondeu, perguntas diretas e sem filtros que levaram a mulher a uma autorreflexão chocante. Ela olhou para baixo, insegura. Eu tenho certeza que ele me amava, mas agora ele só pensa naquela mulher. Já se passaram tantos anos, e mesmo assim,
Meu pai só odeia por não levar a sério a união comigo. Antes, meu pai costumava tratá-lo como seu próprio filho, como seu aluno mais querido. Sylvester podia entender isso, pois nem ele sabia por que Ratagun estava tão obcecado com um curto período de romance que teve em sua longa vida e que duraria milhares de anos. Certamente, o homem deveria ter esquecido deles, mas por outro lado, ele sabia que não deveria julgar o homem assim, já que até ele se lembrava de Diana com tanto carinho até hoje. Se você me odeia, por que não declarou isso ao mundo? Ele perguntou. Delimira olhou para Sylvester, para sua surpresa, com um pouco de ternura. Eu quero, mas não posso. Apesar de tudo, você ainda tem o sangue dele nas veias, e eu amo demais. Não se preocupe, eu também não tenho vontade de machucá-la, não mais. Dizendo isso, Delimira se virou para sair, contendo as lágrimas. O som dos vários insetos e a brisa suave pouco contribuíram para melhorar seu humor naquela noite. Ver Sylvester só a fez sentir emoções que vinham crescendo há anos. Se ela parou de repente a alguns passos de distância, mas nunca olhou para Sylvester, pois seus olhos estavam derramando algumas lágrimas, bagunçando seu rímel. Às vezes me pergunto como as coisas teriam sido perfeitas se você tivesse nascido do meu ventre. Sylvester se virou e observou sair. Mas antes que ela fosse longe demais, ele falou para ela. Ele sente o mesmo. O que? Delimira fez uma pausa e olhou para trás, logo se sentindo envergonhada com seu rosto arruinado pelas lágrimas. Sylvester se aproximou dela e, sem segundas intenções, tirou um pequeno pedaço de pano antes de enxugar as lágrimas. O que Ratagun sente provavelmente não é amor, mas desespero. Ele está obcecado não por causa de seu desejo de estar com sua família, mas sim por para meter ao seu lado, o filho que deveria ser dele. A pessoa mais forte que já existiu, um mago supremo em tão tenra idade. Delimira chorou incontrolavelmente naquele instante, sentindo a preocupação dele por ela não ter pensamentos errados. Por que você está sendo gentil comigo? Eu tentei matar sua mãe. Sylvester sorriu e quase mentiu para evitar qualquer animosidade no escalão superior dos elfos. Queria conquistar a confiança e a amizade de Delimira e, de qualquer forma, não se enganou ao dizê-lo. Sim, eu deveria odiar você, mas no final das contas, você também não é parente da minha mãe. Delimira ficou em silêncio, sem emitir nenhum som nem enquanto chorava. Suas palavras a pegaram de surpresa em uma escala que ela não esperava que fosse possível. Um calor estranho surgiu em seu coração por algum motivo, e seu rosto sorridente começou a parecer muito mais sincero, como se houvesse uma conexão entre eles. Por instinto, ela ergueu a mão e tocou sua bochecha suavemente. Com cuidado, vê você. Se parece um pouco com ele. Ah, na verdade, eu me pareço mais com você, Rainha Delimira. Sylvester respondeu rindo, tentando animar seu humor. Olhe meu cabelo. Nós duas somos loiras. Ah! Ela riu enquanto ainda chorava. Você realmente tem jeito com as palavras. Meu trabalho exige isso, ele respondeu e caminhou de costas em direção ao castelo. Voltarei para descansar agora. Tenho certeza que o conselho ancião estará muito ocupado e irritado amanhã. Vejo você lá, Rainha Delimira. Apenas Delimira, respondeu a rainha antes de se dirigir à entrada principal. Tentarei encontrar algum consolo em sua existência, Papa Silvestre. Portanto, espero que possa me chamar pelo meu nome quando for conveniente. O mesmo vale para você, Delimira, respondeu Sylvester, acenando com a mão e se despedindo. Ele pulou e voltou para seu quarto pela janela. Lá, ele encontrou Mirage roncando depois de terminar o jantar. As tigelas ainda estavam na cama ao lado de seu corpo fofo. Sylvester também se juntou a Mirage na cama e descansou calmamente, olhando para o intrincado teto e pensando no homem cujo sangue corria em suas veias. Ratagun, você precisa desenvolver a coragem. Você não governa um reino ignorando seus nobres deveres, sua rainha, e ficando obcecado por algo que você nunca teve. Você não pode nem tomar uma decisão sem chorar na frente do conselho. Ele se sentiu frustrado pelo rei dos elfos. Embora ele tentasse ao máximo lembrar ao homem onde deveria estar seus deveres e lealdade, não era tão simples assim. Tudo depende da sua capacidade de acabar com a escravidão agora. Escravamente ruim. Mirage murmurou baixinho como se estivesse falando com Sylvester. Sylvester riu e fechou os olhos para descansar, ou pelo menos parecer que estava descansando.
Durante esse mesmo tempo, dois homens vagaram pelos corredores do castelo élfico. Blodrain e Solbriaquer, duas entidades ocultas da Terra Santa. Não foi difícil para eles enganarem os guardas com o controle do Solbriaquer sobre as almas, uma magia contra a qual era quase impossível lutar. Silenciosamente, eles foram diretos para os alojamentos dos guardas. Facilmente, eles fizeram todo o salão cheio de beliches com guardas élficos adormecidos cair inconscientes. Eles então entraram em um pequeno saguão que levava várias salas, cada uma reservada para oficiais de alta patente. Vestidos com suas armaduras completas, Solbriaquer tinha seu habitual painel frontal aterrorizante. Blodrain também ostentava o habitual chapéu cônico ensanguentado e viseira com órbitas sangrentas. Batedor. Batedor. Alguns segundos depois, uma voz gemendo veio e um homem élfico pôde ser ouvido abrindo a porta com raiva. Ele estava completamente nu, com longos cabelos negros e olhos vermelhos ardentes. Quem se atreve a perturbar não demorou muito para que o elfo molhasse o chão. Qualquer um faria isso depois de ver as formas altas e aterrorizantes dos dois guardiões. Cavaleiro Capitão Caristrafir. Blodrain disse em seu habitual tom sem emoção. Sim. Quem é você? Blodrain e Solbriaquer juntaram as mãos e oraram. Ó poderoso Senhor, servimos a justiça em nome do bardo. O que? Caristrafir exclamou e quase correu de volta para pegar sua espada na sala. Mas, de repente, ele encontrou seu corpo congelado, causando arrepios de medo em sua mente. Solbriaquer se adiantou e bateu suavemente no ombro do homem élfico. Seu desvio insano não tem limites, e você se chama de guarda. Não chore quando sua santidade enviar lembranças. Humanos. Caris veja, mas já era tarde demais. Uma dor penetrante tomou conta dele e ele logo percebeu que seu corpo havia começado a se desintegrar no nada. Seu corpo, perdendo a alma, foi deixado como uma cascata vazia, unida por nada. Por natureza, ele nasceu, e na natureza a sua existência retornou. Que o Senhor o guie para o caminho correto, rezou Blodrain pelo homem morto enquanto o corpo desaparecia completamente. Um crime perfeito em todos os sentidos, sem problemas. Ninguém os viu sair de seus quartos ou voltar. Tio-Pop capítulo 136. Amanhã chegou e Sylvester se encontrou com Blodrain e Solbriaquer, que se reportaram a ele em seu quarto. Os dois informaram sobre o ocorrido na noite anterior. Você o matou? Mas eu só pedi que você o procurasse, exclamou Sylvester em tom abafado. Como você o matou? Ninguém nos viu, assegurou Blodrain. O cadáver foi desintegrado com a magia da minha alma, Vossa Santidade, acrescentou Solbriaquer com orgulho. Toda a sala de descanso dos guardas foi colocada em sono profundo, então ninguém ouviu o que aconteceu. Sylvester suspirou e encolheu os ombros, pois não era motivo para se preocupar muito. Nesse caso, bom trabalho, guardiões. Vamos ver como está indo a discussão do Conselho de Anciões sobre a abolição da escravatura. Colocando a armadura de volta, Sylvester ajeitou o cabelo e se preparou para sair. Ele pegou um sonolento Mirage, colocou no ombro como um saco de arroz e se moveu. E se eles insistirem em mantê-lo? Solbriaquer disse. Então serei solicitado a iniciar meu segundo plano. Quantos planos existem, Santidade? Blodrain disse estoicamente. Sylvester apenas sorriu enquanto caminhava, quase uma dúzia. Naquele momento, os dois homens se lembraram de quem estava falando. E percebi por que ele era o Papa, e eles eram os guardiões. Contraplanos por planos, e planos dentro de um plano, preparados para contingências que poderiam surgir em outra contingência. Foi assim que ele se tornou Papa ainda jovem. Enquanto isso, na sala de reuniões do Conselho dos Anciões, uma intensa discussão estava em andamento. Os anciãos e o rei discutiram a questão da escravidão e o que fazer a respeito. No entanto, antes que o debate sobre como removê-lo pudesse começar, a oposição contra a sua remoção já havia começado. Você não pode estar falando sério sobre se opor a isso. O rei Ratagun rugiu de frustração. Se não acabarmos com a escravatura, a guerra nunca terminará. A paz nunca será permanente. A paz de que você fala será alcançada com a destruição de nossa sociedade, Sua Majestade. Não podemos permitir que você destrua o reino que construímos ao longo de nossos anos de trabalho duro. Ele se opôs a Ratagun como sempre. Mas desta vez, ele tinha mais da metade do Conselho dos Anciões apoiando-o.
já que nenhum deles queria o fim da escravidão. Nesse momento, outro falou, este sendo o único elfo gordo na sala com cabelo preto e nenhum crescimento facial além do queixo triplo, seu nome sendo Fulmer Torun. O Elder Elitran está falando a verdade. Como você espera que eu faça isso? Realizar minhas tarefas diárias sem escravos? Quem vai me dar banho, me vestir, me alimentar ou me ajudar em inúmeras outras tarefas? Você quer que tomemos esses goblins e orques horríveis como escravos agora? O rei Ratagun esfregou o rosto em frustração, olhando para o grupo de elfos que não conseguia entender o que ele estava propondo. Não, o que eu quero é proibir qualquer tipo de escravidão. Anciãos, os humanos já fizeram isso. Eles não apenas acabaram com a escravidão de não-humanos, mas também de humanos. Se eles se opuserem às nossas práticas agora, não teremos motivos morais elevados. Se ocorrer uma guerra pela escravidão, toda a raça humana apoiará uns aos outros nisso, incluindo os Beastiquins. Humanos são humanos e elfos são elfos. Nossa sociedade não pode funcionar sem escravos. Elitran ergueu a voz novamente, refutando Ratagun. Por meio de relatório de sua própria administração, foi revelado que, segundo números per capita, cada elfo possui em média 2 escravos. Agora conte-nos como todas as tarefas executadas por esses escravos podem ser mantidas depois que eles partirem. Por esses números, temos mais escravos do que elfos. Essa é uma razão boa o suficiente para os humanos nos atacarem em nome da abolição da escravidão. Quanto às tarefas executadas, devemos seguir o mesmo caminho que os humanos e contratar trabalhadores e dê-lhes direitos de proteção, sem mais tortura ou maus tratos. Eles trabalharão para nós, assim como será seu trabalho. O rei Ratagun propôs a única oferta que fazia algum sentido. No entanto, o rei Ratagun foi um homem que nunca teve controle firme sobre o Conselho dos Anciãos. Houve uma falta de medo e um desprezo geral pela sua liderança. Apesar de ser um mago supremo, ele nunca impôs seu poder e fez cumprir suas decisões. Os anos de liderança abaixo da média fizeram com que o conselho tivesse mais peso em suas palavras do que o próprio rei. Especialmente quando se tratava de tópicos como agora. Eu recuso, Elitran ergueu a mão. Não vamos perder tempo com este assunto e chegar a uma conclusão. Todos aqueles que se recusam a abolir a escravatura, levantem a mão comigo. Logo, dos 10 elfos, 7 levantaram as mãos. Apenas o primeiro ancião, o general Zelfar e outro ancião mantiveram as mãos abaixadas. O rei Ratagun suspirou e recostou-se no assento, olhando para cima. Com o punho cerrado e a raiva controlada, ele logo se levantou para sair. Se essa for sua escolha, então eu a respeitarei. Mas quando a guerra chegar às nossas costas, quero que cada um de vocês levante suas espadas e se junte a mim no campo de batalha, porque desta vez, a guerra é de sua escolha, não minha. Os mais velhos se entreolharam desconfortavelmente, sentindo-se nervosos, pois já fazia séculos desde que guardaram suas armas para sempre e se tornaram políticos. Elder Elitran, por favor fale com sua majestade. Ele não pode nos mandar para a morte com suas decisões impulsivas, reclamou Elder Fulmer. Elitran assentiu silenciosamente e saiu, seguindo o rei, querendo falar em particular sobre o assunto. No entanto, ele parou ao chegar às portas dos aposentos privados do rei e ouviu a voz de Sylvester lá dentro. Adotando uma abordagem mais inteligente, ele decidiu ouvir em silêncio. Sylvester estava esperando pelo rei Ratagun do lado de fora de seu escritório. Assim que percebeu que o carrancudo rei havia retornado, Sylvester abriu a porta e o seguiu para dentro da câmara privada. Ele já podia ver, a reunião não correu bem. Bom, aquele maldito Elitran. Ele vai condenar Alfia. Ratagun explodiu de raiva, batendo na mesa. Ele não consegue ver o que é certo e o que é errado. Se vocês, humanos, pararem de torturar elfos, não poderemos justificar a captura de humanos como escravos. Qualquer incursão nas costas do Sul para capturar escravos humanos será um ato de guerra. Sylvester cruzou os braços e ficou na frente da mesa. Então eles discordaram. A maioria deles fez isso. Eles não desejam esvaziar seus cofres quando a escravidão livre é muito mais lucrativa. Perdoe-me, Papa Silvestre, mas não acho que possa acabar com a escravidão em Alfia. Ratagun se desculpou. Você não é o rei? Sylvester questionou em tom ridículo. Eu sou. Você não é um mago supremo. Eu sou. Existe outro elfo mago supremo? Não, não existe. Mas é muito mais com tudo que vejo é a fraqueza de seu coração e mente.
A incapacidade de defender o que é certo é chamada de ato covarde em Sol. Você não me deixou nada além de decepção, Rei Ratagun, disse Sylvester arrogantemente. Sua aura não mostrava nada além de raiva, sentida por qualquer pessoa próxima a ele. O Rei Ratagun reagiu da mesma forma e olhou para Sylvester com hostilidade. Não se esqueça de que você está na minha casa, Papa Sylvester. Não queremos que o incidente do Papa Desmond se repita. Você está sugerindo que os elfos mataram o Papa Desmond? Ratagun zombou e se virou para olhar pela enorme janela atrás de sua cadeira. Você não é mais bem-vindo em Alfia. Você pode sair e retornar para Sol, ou para qualquer lugar menos para Alfia. Sylvester soltou um suspiro alto. Então você mantém o que seu conselho de crianças mimadas decidiu. Eles são meus mais velhos e não tolerarei desrespeito a eles. Deixar. O quanto eu me arrependo de ter permitido que você entrasse na Terra Santa. Talvez eu devesse ter rejeitado seu pedido de cura para a peste. Talvez eu não tivesse elfos com quem me preocupar, e meu povo seria libertado de seus fetiches vis. Sylvester disse com desdém e se virou para sair, chegando à porta. Vejo você no campo de batalha, Rei Ratagun. E o demônio? Pergunta Ratagun finalmente. Sylvester encolheu os ombros e abriu a porta. Tal é o calor do Senhor. Seu bardo triunfará mesmo quando sua misericórdia você não puder permitir. Oh! Mas assim que Sylvester tentou sair, ele esbarrou em Delimira. Ele segurou a mão dela para impedi-la de cair e a ajudou. Seus olhos brilharam ao vê-lo, seu filho, exceto sangue e nome. Papa Silvestre, aonde você vai com tanta pressa? Casa, respondeu Sylvester. Suas sobrancelhas franziram e ela olhou para dentro da sala e viu o rosto irritado de seu marido. Meu marido disse algo que ofendeu você, Papa. Em vez disso, é uma combinação do seu conselho de anciãos e do seu marido, respondeu Sylvester, deixando-a entrar para falar com Ratagun com raiva. Enquanto isso, ele olhou em volta para ver se a pessoa que sentia ainda estava lá. Ele ignorou a repreensão que Delimira deu a Ratagun sem nenhum motivo específico, até mesmo deixando o homem em estado de choque, pois isso era diferente de como sua esposa normalmente se comportava. Acima de tudo, Ratagun ficou surpresa por estar defendendo o Papa Humano. No entanto, Ratagun a ignorou e olhou para a porta. Sylvester ainda parado lá. Ele se foi? Acho que sim, respondeu Sylvester e recuou, fechando a porta novamente. Ele então se virou e olhou para o homem com quem compartilhava seu sangue, e sorriu de orelha a orelha. Você fez bem, Rei Ratagun. O rei élfico suspirou de alívio e esfregou o rosto antes de cair na gargalhada. Eu também não sabia que poderia fazer isso. Fazer o quê? Confusa, a pobre Delimira olhava para o rosto do marido e do enteado. E é assim que você joga o jogo da política? Sylvester sorriu, esticando o pescoço e estalando os nós dos dedos. Um pouco de espera e alguma isca bem colocada. Nuble notas. Fala clã Nuble na voz só passando para avisar que infelizmente chegamos nos capítulos atuais. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.